Bom dia novamente, sétimo ano. Vamos agora para a próxima aula, aqui na página 27, tá? O que nós vamos ver aqui na página 27? Vamos falar sobre o transporte hidroviário, tá? O que é transporte hidroviário? É o transporte feito pelo mar, pelos rios, pelo oceano, tá? Esse é o tipo de transporte hidroviário, utilizando hidrovias. Transporte feito através da água. Esse tipo de transporte, ele é utilizado para facilitar a circulação de mercadorias produzidas no país, deixando claro para vocês que o transporte hidroviário não é o principal transporte utilizado no Brasil. O transporte hidroviário, ele é utilizado em outros países. Aqui no Brasil, a gente utiliza também, mas não é o nosso principal meio de transporte, não, o hidroviário, tá? A gente utiliza menos. Aqui no Brasil, o principal tipo de transporte que nós utilizamos é o transporte rodoviário, tá? O transporte feito através de rodovias, onde faz o transporte de mercadorias, né, através de caminhão, de carreta, caminhões, carretas. Então, o principal tipo de transporte brasileiro é o rodoviário. Utiliza as rodovias, transporte feito através dos caminhões e das carretas, tá? Então, guardem na cabecinha de vocês que o principal meio de transporte brasileiro para levar a mercadoria é o rodoviário. Aqui na página 27 de vocês, nós temos o gráfico 1. Queria que vocês acompanhassem comigo o gráfico 1, tá? Esse é o gráfico 1. Quais são as informações que o gráfico 1 está trazendo para a gente? Está trazendo para a gente os tipos de transporte utilizado para transportar mercadorias em 6 países: na Rússia, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Vamos ver como que são transportadas as cargas, as mercadorias nesses países. Na Rússia, vamos começar pela Rússia, que é o número 1, tá? Esse aqui, ó. Na Rússia, o principal tipo de transporte utilizado é o ferroviário. Utilizam as ferrovias, no caso, o trem, o metrô, né? Dessa forma, é feito o transporte de mercadorias na Rússia. É esse meio de transporte que eles utilizam para levar mercadoria de um lugar para o outro lá na Rússia. O segundo gráfico, esse aqui, ó, tá trazendo para a gente a Alemanha, tá? Na Alemanha, a maior parte do transporte também é feito através das ferrovias. Então, na Alemanha, o amarelinho, a maior parte do transporte é feito também através das ferrovias. Utilizam os trens e metrô para fazer o transporte das mercadorias de um lugar para o outro. O terceiro país que vai vir para a gente aqui no gráfico é o Japão, tá? No Japão, uma grande parte do transporte de mercadoria é feito por hidrovias, utilizam a navegação, no caso os rios, os mares. Uma outra parte grande utiliza a ferrovia, né? As mercadorias são transportadas através de trem e de metrôs. E uma outra parte menor utiliza as rodovias. No caso, o transporte é feito através de caminhões e carretas. Próximo gráfico, o 4, Estados Unidos. Como que é o transporte das mercadorias lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, a maior parte do transporte de mercadorias é feita através do transporte ferroviário. Lá eles utilizam, a maior parte utiliza a ferrovia também. O quinto país vem a França. Na França, também a maior parte do transporte é feito por ferrovias. O último país, o sexto, é o Brasil. No Brasil, como eu já disse para vocês, a maior parte do nosso transporte de mercadorias é feito pelo transporte rodoviário, através de caminhões e carretas, tá? Então, esses são os principais meios de transporte para levar a mercadoria de um lugar para o outro
nesses 6 países que estão aqui no gráfico 1. Nesse gráfico 1, nós vimos 6 países utilizam o transporte rodoviário, o ferroviário e o hidroviário. Todos eles utilizam os 3 transportes, porém, depende de cada país. Cada um utiliza mais um tipo de transporte do que o outro. O Brasil, por exemplo, utiliza os 3, mas o que ele mais utiliza é o rodoviário, tá? Agora, vamos lá para o gráfico 2 e para o gráfico 3 da página 28. Segue comigo, por favor, aí na apostila de vocês, na página 28. Nós temos o gráfico 2 e o gráfico 3, tá? Vamos ver o que esses gráficos eles estão trazendo pra gente. Lembrando que eu preciso que vocês seguem aí na apostila de vocês, tá? Então, no gráfico 2, traz pra gente, tanto no 2 quanto no 3, traz a porcentagem sobre os transportes feito aqui no Brasil. O gráfico 2, ele está trazendo a porcentagem projetada para o transporte no Brasil. Então, foi feito um projeto sobre os meios de transporte para levar a mercadoria, para entregar a mercadoria aqui no Brasil, que está no gráfico 2. Como seria os meios de transporte projetado aqui no Brasil? As informações lá do gráfico 2. No gráfico 3, traz a porcentagem de todos os tipos de transporte existente no Brasil, onde o rodoviário ocupa 58% do transporte brasileiro. Analisando os gráficos, então, podemos perceber claramente que o principal tipo de transporte do Brasil é o rodoviário. Agora, sobre as mudanças projetadas para o transporte no Brasil, né? O gráfico 1, ele está trazendo algumas mudanças de um projeto que foi feito sobre os transportes, como deveria ser os meios de transporte no Brasil. Sobre as mudanças projetadas para o transporte no Brasil, nesse projeto está a diminuição do sistema rodoviário, está diminuindo esse sistema rodoviário e aumentando o transporte ferroviário e aquaviário no Brasil. Então, esse projeto quer diminuir o transporte rodoviário, né, e aumentar o transporte por ferrovias e aquaviário, por meio da água aqui no Brasil. Eles fizeram esse projeto para diminuir o sistema rodoviário, porém porque tinha alguns objetivos. Vamos ver o porquê de diminuir o sistema rodoviário no Brasil? Então, esse projeto para mudar o transporte rodoviário pelos transportes ferroviário e aquaviário foi para diminuir o fluxo do transporte nas rodovias, diminuir o número de acidentes, né? Já que o Brasil é o principal país de rede hidrográfica, nós temos muitos rios, nós vimos aqui, então quem fez esse projeto achou que poderia sim, tranquilamente, utilizar os meios, através dos meios hidrográficos, né, e das ferrovias, para diminuir esse fluxo nas rodovias e diminuir os acidentes. Mas será que daria certo? Será que todos os lugares possuem rios e ferrovias? Né? Para isso, para esse projeto entrar em prática, o país também teria que passar por uma adaptação, né? Criar mais ferrovias e também mais programas, incentivando as pessoas a usar as redes hidrográficas para o transporte. Eu acho que no momento não daria certo, né? Já de início, no começo, para começar já não. Demoraria um tempo para adaptar, já que o principal meio de transporte utilizado para a mercadoria é o rodoviário. O objetivo, achei que foi bom, sim, foi legal. Querer diminuir o fluxo, né, nas rodovias, ia resolver essa questão de
engarrafamento que a gente tem no trânsito, principalmente nas cidades grandes, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Ia diminuir o número de acidentes também, mas para isso teria que adaptar, né? Ensinar as pessoas a utilizar esses transportes e nem todos os estados têm estrutura para isso ainda. O Brasil é o principal país do mundo de redes hidrográficas, porque aqui a gente possui muitos rios, nós temos muita água. Agora, vocês podem fazer as atividades da página 28 e me enviarem no PV, tá? Deixa eu ver quantas atividades, são 4 atividades, e de acordo com o que eu expliquei na aula, vai dar para vocês fazerem, tá? Então, façam essas atividades, qualquer dúvida me perguntem e me enviem, eu vou estar aqui aguardando, tá bom? Então, não esqueçam, qualquer dúvida pode perguntar, eu esclareço, mas se vocês assistirem a aula com calma, vocês vão conseguir captar as informações para fazer essas atividades.